Capítulo 881. Segunda rodada de esquemas. Ninguém disse nada. Eles não iriam mostrar apoio a ele mesmo quando um deus demônio não estivesse obviamente enfurecido, e eles não se tornaram estúpidos o suficiente para mostrar qualquer apoio agora que se tornou obviamente perigoso fazê-lo. Era perigoso mostrar apoio a ele antes. Mas agora, o perigo tornou-se tão grande que é claro e óbvio até para as pessoas estúpidas. Aeternos ficou quieto e todos ficaram mudos de repente. Não é como se eles pudessem conversar de qualquer maneira. A pressão da existência de um deus demônio começou a cair sobre eles. Parecia que eles estavam carregando o peso do céu que caía sobre eles. Aeternos e os outros reis demônios de nível 10 podem falar, mas serão muito estúpidos em dizer qualquer coisa. Dizer qualquer coisa, por mais servil ou submisso que seja, é cortejar a morte. Suficiente. Raf suspirou e disse. Interferiu na supressão também. Ele afastou a pressão com um movimento de esforço. Por quê? Orgulho rugiu de volta. Esta é uma reunião civilizada. Se quiséssemos forçá-los, teríamos encurralado cada um deles em seus aviões e os feito fazer o juramento. Pedimos que viessem aqui para que pudéssemos nos encontrar cara a cara. Ele não está desrespeitando-nos fazendo uma pergunta depois de ele ter admitido sua ignorância. Multar. O Pride cedeu e voltou a ser um observador silencioso. O que o Pride mais odeia é o desrespeito. Ele pode ficar com raiva por causa disso. Agora que foi afirmado que não é desrespeito, pode se acalmar. O deus da ira olhou para Aeternos e considerou como responder às perguntas. As perguntas estão carregadas de diversas implicações. Tem que considerá-los muito bem ou corre o risco de cair numa armadilha. Em primeiro lugar, garantir a segurança de todos os membros da coalizão contra os deuses demoníacos não é algo que só ele possa garantir. Isso significa que é preciso fazer os outros deuses demoníacos jurarem ficar longe dos reis e senhores demônios. Isso significa que eles não poderão tocar em Aeternos se ele se juntar à coalizão. Que bastardo sorrateiro e intrigante! Raf resmungou para si mesmo. Já disse aos outros deuses demoníacos que eles poderiam capturar Aeternos após a reunião. Pedir-lhes que jurem não ir atrás dele ou de qualquer outra pessoa será muito difícil. É um pedido muito difícil. Aeternos sabe disso. É por isso que ele ofereceu alguns incentivos. Suas perguntas seguintes foram os incentivos. Perguntar se eles podem atacar outros reis demônios que não aderiram à coalizão irá encorajar os reis demônios a se juntarem à coalizão. Suas perguntas a seguir são ao mesmo tempo incentivadoras e críticas. Aeternos ofereceu libertar seus cativos se eles quisessem se juntar à coalizão. É um ramo de oliveira ou algum tipo de suborno para o deus demônio da ira, uma vez que parece se importar com o comparecimento. Depois quis saber do que mais teria de abdicar, perguntando quais os impostos que tem de pagar na coligação. Agora, se tudo isso não funcionar, Aeternos apontou o fato de que os deuses demoníacos devem precisar deles para alguma coisa. Por que outro motivo eles iriam querer que os lordes demônios e reis demônios se juntassem à coalizão? Se os deuses demoníacos são tão capazes, por que eles não podem cumprir o acordo do Senhor do Reino por conta própria? De certa forma, Aeternos está fazendo uma ameaça sutil. Os deuses demoníacos podem forçá-los. Mas a que custo? Forçá-los também pode levar a consequências indesejáveis. Então, os deuses demoníacos garantiram sua segurança ou não? Se eles não garantem a segurança de todos que se juntam à coalizão, o que impedirá os deuses demoníacos de beliscá-los? Qual será a diferença entre aqueles que aderiram e aqueles que não aderiram? E se sua segurança não estiver garantida, então ele poderá criar muitos problemas para os deuses demoníacos agora. Ele vai morrer de qualquer maneira. Então ele poderia muito bem machucá-los também. Então sim, as perguntas são carregadas de significado e têm consequências graves. Eles deixaram Raf furioso. Se há algo semelhante entre os deuses demoníacos do orgulho e da ira, é que eles ficam com raiva facilmente. Eles apenas têm coisas diferentes que os deixam com raiva. O orgulho é snob e fica irritado com qualquer desrespeito.
Mas Raf pode ficar com raiva de qualquer coisa e de qualquer pessoa por qualquer motivo. Então sim, está muito zangado com a Eternos. E fiquei feliz em ver que o Pride também ficou com raiva. Estava ansioso para que o Pride pressionasse os reis demônios à submissão com suas perguntas. Mas é claro que o orgulhoso arrogante foi longe demais. Raf resmungou para si mesmo: eu não deveria ter esperado restrição de um deus demônio. As coisas teriam funcionado se o Pride tivesse se limitado a fazer essas perguntas com indignação. Mas seguiu em frente para pressioná-los com seu poder. Isso forçou o deus demônio das mãos da ira porque jurou proteger todos que vieram para a reunião dos deuses demoníacos. Teve que interferir por causa do seu juramento. Agora ele tem que responder à pergunta por que um deus demônio não mostrou moderação. Poderia deixar a questão de lado, mas entendeu a ameaça que a Eternos acrescentava à questão. Na verdade, todos os outros reis demônios também entendem essa ameaça. Eles sabem agora que não deveriam ser servis porque os deuses demoníacos devem precisar deles para alguma coisa. Portanto, eles têm uma base de confiança que foi reforçada pelo comportamento do Pride. Se não fossem tão úteis, o Pride os teria atacado diretamente em vez de pressioná-los. Afinal, o deus demônio do orgulho não jurou protegê-los. Mas o Pride não os matou, então deve precisar deles vivos para alguma coisa. A Eternos não disse nada. Ele esperou calmamente pela resposta de Raf. Ele disse o que queria dizer. Cabe ao Raf agora. O deus demônio pode escolher responder sua pergunta ou não. Mas tem que dizer alguma coisa. O que quer que diga determinará seu próximo passo. Então ele esperou em silêncio com os outros reis demônios. Fim do capítulo. Capítulo 882. O cerne da questão. Raf finalmente falou depois de vários segundos de silêncio. A coalizão do abismo é uma coisa boa. Vou lhe dizer por que é uma coisa boa. Para começar, os deuses demoníacos não serão os líderes desta coalizão, um juramento de cooperação com a vontade do abismo. O Senhor do Reino se encontrou conosco e nos ofereceu o acordo. Mas a coisa mais importante que ele precisa é a cooperação da vontade do abismo. Acontecer, a vontade do abismo deve ser acionada quando 2/3 da influência total dos senhores e reis demônios concordarem com isso. Esses 2/3 de influência serão calculados para cada rei demônio que já existiu, para cada plano que existe no abismo e para cada autoridade que foi concedida pela vontade do abismo. Agora, o que Raf disse é esclarecedor. Eles finalmente entendem por que os deuses demoníacos precisam deles e por que não podem matá-los. Eles podem coagir os reis demônios, mas não podem eliminá-los porque cada rei demônio que não vota é um voto contra o que eles querem. Outra coisa importante é que não há como saber em que votam os reis demônios. Portanto, forçá-los não funcionará. Os deuses demoníacos têm que convencê-los a votar a favor. Os reis demônios com maior influência e votos também são a maior prioridade para convencer. A Eternos ruminou sobre esta informação e chegou a algumas conclusões. Ele pensou consigo mesmo: entendo. Parece que o Senhor do Reino está tramando alguma coisa. Aquele conspirador voltou seus olhos para o abismo. O Senhor do Reino precisa da vontade do abismo para alguma coisa, mas ele não pode dar ordens. É porque a vontade do abismo não faz parte da árvore do reino. Faz parte do universo e está presente em todas as árvores dos reinos. Na verdade, o abismo e a árvore do reino estão em conflito um com o outro. Qualquer ser que não seja um demônio que venha ao abismo será caçado por todos os demônios em um frenesi induzido pela hostilidade da vontade do abismo. O próprio Senhor do Reino deveria saber disso. Certa vez, ele teve que vir ao abismo para escapar de uma caçada para salvar sua vida. Ele experimentou pessoalmente a hostilidade do abismo, então sabe que o abismo não pode ser dominado por ele. Ele precisa da ajuda do abismo, mas não a conseguirá, por mais agressivo ou influente que seja. 2/3 da influência do abismo dentro desta árvore do reino devem estar de acordo para que ela se mova e para que ele receba essa ajuda. O deus demônio continuou: não haverá líderes se a coligação for formada.
Todas as decisões serão tomadas por votação. Ninguém tem quaisquer obrigações uns para com os outros. Não é necessário pagar nenhum imposto. Na verdade, talvez não seja necessário fazer nada uma vez a coalizão foi formada. Você pode optar por ficar de fora do resto do acordo assim que a coalizão for formada. Você só precisará fazer algum esforço se quiser aproveitar os benefícios da coalizão. Em resumo, você não precisa fazer nada depois que a coalizão for formada. Não há regras a serem seguidas como membro da coalizão. Você pode optar por continuar com o acordo ou não. Está tudo claro agora? A Eternos ergueu a mão novamente. Raf praticamente rosnou ao perguntar: o que foi desta vez? Observe que você está andando sobre gelo fino aqui. Certifique-se de não me deixar com raiva. Posso ser muito desagradável quando fico com raiva. A Eternos percebeu a ameaça, mas não recuou. O Deus Demônio tentou deixar de lado aquilo que mais lhe interessa. Ele não permitirá que isso aconteça. Pelo menos não de forma pacífica. Obrigado, Excelência, por nos explicar o objetivo da coligação. Mas há algo com que posso ter problemas. Ele disse. Ganância o interrompeu novamente. É mesmo? Você tem algo com o qual tem problemas? Sinceramente espero que não seja a última coisa com a qual você tenha problemas. Ira suspirou. Então disse, deixe-o falar. Raf sabe do que a Eternos vai reclamar, mas não pode impedir agora. Afinal, isso deu aos reis demônios toda a munição necessária para serem obstinados. Eles já suspeitavam do motivo pelo qual os deuses demoníacos não os ameaçavam com violência. Mas agora eles sabem com certeza. Portanto, é necessário abordar o chamado problema de a Eternos. Obrigado, Excelência. O que você explicou é muito esclarecedor. Corrija-me se eu estiver errado. Consegui perceber que você não pode nos forçar a jurar lealdade e criar a coalizão do abismo. Mas você pode nos forçar a fazer qualquer coisa depois que a coalizão for formada. É como você disse, não temos obrigações um com o outro. Isso significa que você não é obrigado a nos proteger. Qualquer deus demônio pode tirar vantagem de nós. Eles podem nos forçar a participar do acordo e eles poderão tirar nossos benefícios de nós. Apenas cale a boca, sim. Grid perguntou com um grito. Então o que você quer? Raf ignorou o grito e perguntou a Eternos. Somos úteis apenas por enquanto. Isso mudará depois que a coalizão for formada. Não precisamos de proteção de outros reis demônios. Dificilmente lutamos e matar uns aos outros é no máximo um incômodo. Mas os deuses demoníacos são uma ameaça real para nós. À luz desta informação, será melhor se os deuses demoníacos prometerem não agir contra nós se a coalizão for formada. Seu imbecil, sua formiga, eu vou quebrar você. A ganância rugiu enquanto atacava. Fim do capítulo. Capítulo 883 Ataque de ganância. A ganância estava farta de a Eternos. Então atacou-o imediatamente com um grito. Uma gavinha de energia verde venenosa se estendeu da nuvem que é o deus demônio da ganância e o atacou. Este fio de energia fino e semelhante a um fio caiu sobre ele da maneira mais inofensiva, mas ele não está enganado. Ele tem certeza de que será cortado em dois se isso o tocar. Todos os seus clones e avatares também não serão poupados dos danos. A ganância será capaz de alcançar cada um deles. A morte veio para ele abruptamente. Mas a gavinha foi derrubada por outra gavinha antes de alcançá-lo. É um chicote de fogo vermelho que pertence ao deus da ira. Os dois chicotes se chocaram em uma violenta explosão. A explosão produziu ondas de choque que abalaram todos os tronos e os reis demônios sentados neles. As ondas de choque também atingiram a superfície do mar energético abaixo e fizeram com que criasse ondas altas. Essa turbulência passou pelo mar de energia para todos os planos do abismo. Cada demônio sentiu um aumento repentino na concentração da energia do pecado, seguido por uma queda repentina. Eles também sentiram um aumento em suas emoções, principalmente raiva e ganância. Essa mudança na concentração do pecado e nas emoções continuou ao longo do tempo.
Eles irão reduzir até que a concentração volte ao normal. Isso se o mar energético não for agitado novamente. Não me teste. Raf rugiu com raiva desenfreada. Ou o que? Ganância perguntou ameaçadoramente. Uma briga está prestes a começar. Os outros deuses demoníacos que estavam assistindo ao show tiveram que interferir imediatamente. Uma briga certamente acontecerá quando Raf ficar com raiva. Então eles têm que acalmá-lo. Todos os deuses demoníacos começaram a discutir entre si. Alguns deles, liderados pela ganância, não querem jurar ficar longe dos reis demônios. Eles têm vários motivos para sua veemência. Tem a ver com a restrição de sua liberdade e os deuses demoníacos não gostam de restrições. Existem também alguns benefícios envolvidos que o juramento pode atrapalhar. Os outros estão dispostos a fazer o sacrifício de fazer o juramento para que possam ter a chance de se tornarem destruidores do mundo. Fazer o juramento realmente fará com que os reis demônios fiquem em paz e sejam mais produtivos, o que é uma coisa boa para eles. Mas não é bom que eles queiram pegar a Eternos. A Eternos continuou sentado calmamente. Ele parecia estar à vontade enquanto tremia por dentro. Se ele tivesse glândulas sudoríparas, estaria suando profusamente agora. Suas glândulas sudoríparas jorram água salgada para resfriar seu corpo, mas não será suficiente. O calor do abismo fará com que nada seja suficiente. A presença de deuses demoníacos furiosos que querem matá-lo depois de virar completamente sua existência do avesso é apenas a cereja do bolo de lava muito quente. Essa foi por pouco, ele falou para si próprio. Ele quase morreu agora, mas não morreu. Ele sabia o que estava fazendo, então sabia que havia uma possibilidade de ser atacado e morrer. Mas ele fez isso de qualquer maneira. Ele continuou a pressionar os deuses demoníacos apesar dos avisos da ganância. Raf tentou enganá-lo, mas ele não foi enganado. O que Raf disse sobre não ter quaisquer obrigações para com cada um é uma forma conveniente de contornar a questão principal. De certa forma, Raf estava dizendo que cada um está por conta própria. Isso não estava bem para ele, então ele foi mais longe. Sua segurança é o principal problema, então ele não pode permitir que isso seja evitado. Raf teve que responder às perguntas de Aeternos, mas isso não significa que teve que responder a todas as perguntas. Ele falou muito sobre liberdade, ausência de tarefas e nenhuma obrigação, na esperança de que os reis demônios se sentissem seguros de que não estão jurando fazer algo que não sabem ou que serão forçados a fazer. Se os reis demônios só precisam votar para formar a coalizão e não têm responsabilidade para com a coalizão, então há pouco ou nenhum problema em xingar. Mas Aeternos não estava seguro. Ele sabe que sua vida está em perigo. Então ele não pode ter certeza. Ele teve que pressionar os deuses demoníacos para garantir-lhes segurança. Então ele ignorou as ameaças da ganância. Afinal, qual a pior coisa que pode acontecer? É que ele será atacado. Isso não é diferente de sua situação atual. Ele fará de tudo para evitá-lo, incluindo arrastar os outros reis demônios para dentro dele. Agora, se ele não tiver segurança, nenhum rei demônio se sentirá seguro de votar na coalizão. Eles sabem que se o problema de sua segurança é tão importante que um deus demônio quis matá-lo para calá-lo sobre isso, talvez eles não devessem estar tão ansiosos para fazer o juramento, já que isso não mudará sua situação com os deuses demoníacos, e não eliminará o perigo que representam para eles. Os deuses demoníacos discutiram entre si por um longo tempo. Então Raf perguntou a Aeternos, você está dizendo que não votará se não fizermos o juramento de cessar toda violência entre deuses demoníacos e reis demoníacos, exceto a autodefesa? Aeternos balançou a cabeça, eu nunca disse isso. Ainda vou votar. Apenas disse que seria melhor se os deuses demoníacos jurassem não nos atacar. Isso promoverá a unidade entre os governantes do abismo e nos ajudará a estar prontos para a era da conquista. O deus demônio entendeu mais do que ele disse. Aeternos certamente votará. Isso é certo. Mas se o juramento não for feito, ele não votará na formação da coalizão. Afinal, existe outra opção além do sim na votação. Quem mais tem essa opinião?
Raf perguntou aos outros reis demônios. Ninguém disse nada. Eles mantiveram o silêncio, mas o silêncio deles falou muito. Eles definitivamente pensam da mesma forma que a Eternos, mas não vão dizer isso. É pela mesma razão que eles querem que os deuses demoníacos façam o juramento. Eles têm medo dos deuses demoníacos. Então eles votarão, mas não votarão no que os deuses demoníacos querem. Fim do capítulo. Capítulo 884. Por que tão ganancioso? Os deuses demoníacos retomaram sua discussão silenciosa. Raf perguntou aos outros, como eles vão trabalhar conosco se têm tanto medo de nós? Seus medos também são válidos. Podemos tirar vantagem deles quando a coalizão for criada. Deveríamos apenas fazer o juramento e acabar com isso. Não precisamos tirar vantagem deles de qualquer maneira. Se a coalizão for criada, teremos uma maneira segura de nos tornarmos destruidores de mundos sem a necessidade de comer reis demônios. Só o número de votos que a Eternos tem é suficiente para que sua opinião seja levada a sério. Adicionar os outros reis demônios taciturnos tornou imperativo que eles fizessem o juramento de não violência. A maioria dos deuses demoníacos está convencida a assinar o juramento. Mas um deles não é. Eu não me importo. Eu não vou fazer isso. O deus demônio da ganância recusou. Raf quase fez cocô na tampa. Acho que deveria matar você agora mesmo. Grid não se intimidou. Vá em frente e tente, idiota. Last interveio rapidamente. As coisas estão aumentando rapidamente. Eles já atingiram o estágio de xingamentos e insultos. O próximo passo óbvio é a violência porque Raf odeia mais xingamentos. Last deu uma sugestão. Acalme-se a todos. Vamos votar entre nós. Faremos o que a maioria concordar. Mas a ganância permaneceu obstinada. Não me importo com o que a maioria vota. Não farei o juramento e ponto final. Você não fará parte da coalizão se não fizer o juramento. Ira ameaçou. Isso fez com que a ganância hesitasse. Teve que reavaliar sua prioridade. Apenas faça o juramento e vamos em frente, interveio Glutone. Isso ajudou a ganância a se decidir. Dizia, acho que isso é um adeus. Tem certeza? Last perguntou em um tom frio. Você deveria pensar sobre isso com clareza. Você não deveria ser precipitado. Ganância não respondeu. Virou-se e saiu silenciosamente do primeiro plano do abismo. A nuvem que representa a ganância começou a voar para longe. É a nuvem verde de energia que escorre e sibila. Podem-se ver vários artefatos no mar de energia verde. Mas os artefatos foram corroídos como se tivessem sido tratados com algo cáustico. Os outros deuses demoníacos assistiram com várias emoções. Eles não estão totalmente surpresos com a decisão do Grid. Eles sabem o verdadeiro motivo de sua teimosia. Parece que a ganância já se decidiu. Ira disse, esse bastardo insaciável será nosso inimigo de agora em diante. A ganância permaneceu inflexível e se recusou a fazer o juramento. A sua recusa não se baseia apenas no facto de não conseguir obter a Eternos. A Eternos é uma questão pequena se comparada aos benefícios que a formação da coalizão trará. A ganância está recusando porque quer comer seu bolo e tê-lo também. É ser ganancioso. Ele quer ter o benefício da coalizão, obtendo a Eternos, obtendo qualquer outro rei demônio e obtendo um quarto benefício. Todo deus demônio pode se tornar mais forte comendo reis demônios. Portanto, impedi-los de atacar os reis demônios é cortar esse caminho para eles. É uma coisa terrível perguntar a Glutônia. Mas o Glutone está pronto para abrir mão dessa oportunidade pela chance significativa de se tornar um destruidor de mundos. Infelizmente, isso não é suficiente para a ganância. Nada é suficiente para a ganância. Há um quarto benefício além do benefício da coalizão, a Eternos e dos outros reis demônios. Este quarto benefício é muito grande. Só pode ser adquirido se o reino sofrer grandes perdas na era da conquista. A destruição do reino dos altos céus criará poder suficiente para fortalecer um único deus demônio e levar à sublimação de sua existência.
Em outras palavras, há uma chance de um deus-demônio se tornar um destruidor de mundos se o reino dos altos céus perder a era da conquista. É isso que a ganância busca. Para poder obter esse benefício, ele deve atacar o reino dos céus elevados e causar uma destruição desenfreada que prejudicará as chances de sucesso da árvore do reino. Traição, sabotagem, assassinato e tudo mais é permitido. Afinal, é isso que os demônios fazem. O deus-demônio com a maior contribuição para a perda da árvore do reino se tornará um destruidor de mundos. Esse foi um dos planos alternativos para os deuses demoníacos. O Senhor do Reino sabia disso, então ele os subornou com outra maneira de se tornarem destruidores de mundos. O Senhor do Reino ofereceu aos deuses demoníacos uma alternativa para que eles não tentassem fazer o reino falhar na Era da Conquista. Os demônios podem participar da Era da Conquista em nome da Árvore do Reino e serão recompensados por seus esforços com base em sua contribuição. Eles podem não se tornar um destruidor de mundos, pois isso exigirá muito esforço e contribuição, mas certamente conseguirão algo. A destruição é mais fácil do que a criação. Portanto, os deuses demoníacos podem optar por trabalhar contra a árvore do reino e destruir seus preparativos, pois será mais fácil de fazer. Mas eles podem não conseguir nada por esse caminho. Apenas um deus demônio pode se tornar um destruidor de mundos se o reino falhar. O resto não receberá nada. Esse caminho está aberto a todos os demônios, mas não há certeza de qualquer recompensa em oposição ao suborno do Senhor do Reino. Mas o Senhor do Reino não parou por aí. Ele lhes ofereceu um acordo. Este negócio é muito tentador. Tudo o que os demônios precisam fazer é formar uma coalizão e jurar não trair a árvore do reino. Isso acabou com as ambições do Grid. Queria trabalhar para a árvore do reino e obter alguns benefícios. Mas também queria sabotar a árvore do reino para que pudesse se qualificar para o benefício de se tornar um destruidor de mundo se a árvore do reino perdesse. Ele queria comer seu bolo e tê-lo. Afinal, nada será suficiente para a ganância. Portanto, já estava decidido a tentar minar a formação da coligação antes de vir para cá. Teria feito algo para criar o caos e dividir os governantes do abismo, mesmo que a Eternos não estivesse aqui. Seu plano teria funcionado se existissem outros deuses demoníacos gananciosos. Mas, aparentemente, é o único deus demônio que não foi atraído pelo acordo do Senhor do Reino. É o único deus demônio ganancioso. Fim do capítulo. Capítulo 885 Escolhendo lados. Vamos fazer o juramento e formar a coalizão. Escolhemos o nosso lado. Não devemos perder. Raf disse aos outros. Pode parecer tolice para a ganância desistir da coligação, uma vez que aliar-se à coligação lhe dará a garantia de uma recompensa. Mas não é tolice porque é o único deus demônio que não faz parte da coalizão. Isso significa que se a árvore do reino perder na Era da Conquista, ela será o único deus demônio na corrida para se tornar o destruidor do mundo. Certamente se tornará um destruidor de mundos, mesmo sem fazer nada para sabotar a árvore do reino. Os outros não serão capazes de competir com ele por causa do acordo do Lorde do Reino. O Senhor do Reino não precisava oferecer-lhes aquele acordo para que os demônios ajudassem o reino. Todos e qualquer pessoa podem participar para ajudar o reino e o Senhor do Reino irá recompensá-los se suas contribuições atingirem um determinado nível. O Senhor do Reino é rico, mas não pode recompensar todos pela ajuda. Eles precisam fazer uma contribuição significativa antes de serem recompensados. Isso significa que ser recompensado é incerto se você ajudar a árvore do reino. Você tem que fazer muitas contribuições. Mas o Senhor do Reino ofereceu-lhes o acordo que garantiria que eles receberiam uma recompensa. Em troca, eles não podem agir contra a árvore do reino. Como todos os outros deuses demônio estão aceitando o acordo, apenas a ganância pode agir contra a árvore do reino e colher os benefícios se a árvore do reino perder. Mas isso só acontecerá se a árvore do reino perder. Se a árvore do reino vencer, então a ganância ainda não é tola porque ainda pode ganhar recompensas se fizer contribuições suficientes para a árvore do reino. Fale sobre comer seu bolo e comê-lo.
Se por acaso a árvore do reino perder, então os 9 deuses demoníacos não ganharão nada e serão os tolos. Então, de certa forma, os deuses demoníacos escolheram um lado. Eles agirão pela vitória ou pela derrota da árvore do reino. Tudo porque o Senhor do reino os coagiu a escolher um lado em vez de trabalhar em ambos os lados. Aqueles que estão do lado da vitória têm a certeza da recompensa, mas também podem perder tudo e não ganhar nada se a árvore do reino perder. Isso garantirá que eles façam o melhor para garantir que a árvore do reino vença na era da conquista. Raf disse aos reis demônios: todos nós decidimos fazer o juramento. Todos, exceto a ganância. Não iremos protegê-los da ganância. Mas ele também não irá forçá-los a fazer nada relacionado à coalizão. Será justo como no passado. Todos vocês terão que encontrar uma maneira de se proteger. Eu irei primeiro. Eu juro pelo meu pecado que não atacarei ou prejudicarei um rei demônio ou lorde demônio que se junte à coalizão sem ser provocado ou sem que isso seja justificado. Eu poderia prejudicar um rei demônio ou lorde demônio, mas não será intencional, malicioso, ou com o motivo de causar danos e não será sem uma razão válida. Juro isso sobre o meu pecado com a vontade do abismo como testemunha, juiz e executor. Um juramento feito sobre seus pecados é muito poderoso e vinculativo. Se quebrado, causará sérios danos ao seu pecado. O pecado é a base de sua existência. O menor dano que sofrerão é uma fratura. Eles não podem morrer, mas a fratura será muito debilitante. Pode ser comparado a alguém quebrando todos os ossos do corpo e ainda estando vivo. A fratura pode ser curada, mas será muito caro fazê-lo. Então é melhor que valha a pena quebrar o juramento. Isso ocorre justamente quando o juramento é feito por conta própria. As consequências de quebrar um juramento tornam-se ainda mais debilitantes quando você adiciona a vontade do abismo como testemunha, juiz e executor. Essa fratura criada se o juramento for quebrado nunca será curada porque o abismo irá abri-la constantemente e tentar expandi-la. A melhor situação é que a fratura permaneça enquanto o deus demônio permanecer um demônio. Provavelmente isso será para sempre, já que existem apenas 2 maneiras altamente improváveis de um deus demônio deixar de ser um demônio. A primeira é tornar-se um destruidor de mundos, o que é muito difícil em uma situação normal. Torna-se quase impossível conseguir isso com as fraturas. A segunda é morrer, o que é muito difícil. Os deuses demoníacos podem ser mortos, mas você precisará de uma lei suprema muito poderosa para que isso seja alcançado. Mas isso não resolveria o problema da fratura. A morte é certamente pior do que grandes fissuras dolorosas na sua existência. A pior situação caso o juramento seja quebrado é a fratura acabar matando o deus demônio. Então Raf foi muito sério com seu juramento. Mostrou sua sinceridade ao trabalhar com os reis demônios e senhores demônios. Os outros deuses demoníacos se revezaram no juramento. A Eternos assistiu isso com calma. Ele não deixou transparecer sua infelicidade. Grid não se juntou, então ele ainda tem um inimigo muito poderoso por aí. É um inimigo que ele também provocou várias vezes. Ele também não está feliz porque precisa se juntar a essa coalizão para obter segurança dos outros deuses demoníacos. Ele não sabe exatamente do que se trata a coalizão, por isso é cauteloso. Ele está duplamente cauteloso com isso porque tem algo a ver com o Senhor do Reino. Qualquer coisa que tenha a ver com o Senhor do Reino é sempre complicada. Infelizmente, Raf jurou ficar longe apenas daqueles que aderiram à coalizão. É uma ameaça por si só. O juramento mostra a sua sinceridade, mas essa cláusula também mostra a sua desonestidade. Agora, se a Eternos não jurar lealdade e formar a coalizão, ele terá mais de um deus demônio batendo em sua porta. Fim do capítulo. Capítulo 886 Vendas. Raf falou depois que todos os 9 deuses demoníacos terminaram de fazer o juramento. Agora que a parte desagradável acabou, vamos ao que interessa. Vou colocar em votação a criação da coalizão. Raf enviou um fio de energia para o orbe escuro no centro da formação do anel.
A gavinha contém uma intenção que foi entregue à vontade do abismo. A vontade do abismo colocou então a intenção de votação. Todos os reis demônios e senhores demônios devem votar em 1 minuto. Eles podem escolher votar a favor ou contra e ninguém saberá em que votaram. Aqueles que não votarem serão contados como votantes contra. Isso significa que todo rei demônio morto ou rei demônio aprisionado, como um certo trono confortável, está votando contra a intenção. A intenção será aceita quando 2/3 da influência total do abismo concordarem com a intenção. A intenção diz que haja unidade do abismo através da formação de uma coalizão de todos aqueles que concordam e votam para que esta coalizão seja formada. A coalizão trabalhará em conjunto com a vontade do Reino do Alto Céu para garantir a vitória do Reino do Alto Céu na Era da Conquista. Os membros da coalizão não podem agir contra os interesses do Reino do Alto Céu no que diz respeito à Era da Conquista. Os membros da coalizão serão recompensados com base em suas contribuições para a vitória da Árvore do Reino. A coalizão terá uma exigência reduzida de contribuições e terá acesso a todas as recompensas possíveis, lugar para demônios no Reino do Céu se vencer na Era da Conquista. A coalizão de demônios é. A intenção continuou indefinidamente. Existem muitas cláusulas e condições que acompanham essa intenção única. Os deuses demoníacos não criaram essas cláusulas específicas. Eles vieram do Senhor do Reino e faziam parte do acordo que ele lhes ofereceu. Eles também se uniram como um pacote, então eles têm que concordar com todos eles. Nada pode ser alterado na intenção. A Eternos leu a intenção com atenção. Ele quer saber exatamente em que está votando. Será desastroso se ele de alguma forma entregar sua alma. Ele preferia que os deuses demoníacos o perseguissem do que fazer isso. Felizmente, ele não encontrou nada suspeito sobre a intenção. É principalmente de acordo com o que Raf disse. Não há nenhuma obrigação além do facto de aqueles que fazem parte da coligação não poderem agir contra a árvore do reino relativa à Era da Conquista. O resto é inofensivo e existe apenas para garantir justiça aos demônios. Mas a Eternos não tem vontade de concordar com eles facilmente porque não está tomando a decisão apenas por ele. Ele faz parte de um todo, então este acordo pode afetar todos os outros clones da Legião. Não é que ele queira sabotar o reino dos céus, mas ele quer que qualquer clone da Legião seja capaz de fazê-lo se surgir a oportunidade. Afinal, os benefícios são a prioridade, não a lealdade à árvore do reino. É certo que algumas pessoas tentarão subornar as forças do reino dos céus e ele quer que a Legião possa tirar vantagem da guerra. De certa forma, ele é muito ganancioso como algum outro deus demônio que não pode ser nomeado. Não é ser ganancioso, é apenas ser prático. É melhor ter a opção de trair o reino dos céus e não precisar dele do que precisar ou querer trair o reino e não ter a opção de fazê-lo. A Eternos disse para si mesmo. Isso é apenas ser prático. O resultado da guerra não afeta a Legião como um todo. Eles só querem estar lá para que possam se beneficiar disso. Este acordo pode garantir que eles tenham que ajudar a árvore do reino se quiserem obter algum benefício. A alternativa é ser como a ganância. Ele pode simplesmente se recusar a votar e ir embora. Infelizmente, ele não é tão corajoso. Grid não teme os outros 9 deuses demoníacos porque matá-los será muito difícil. Mas a Eternos é muito fácil de matar agora. Lydian deve estar seguro se cometer suicídio com sucesso. Mas será outra coisa se ele não conseguir se matar antes que um deus demônio o pegue. Então ele suspirou e votou de acordo. O orbe abissal no centro da formação do anel começou a brilhar escuramente depois de 1 minuto. Isso significava que a intenção foi aprovada com sucesso. Outra intenção entrou no abismo e saiu do abismo. Foi a vontade da Mãe Celestial. A coligação formou-se e ficou acordado que trabalhará em conjunto com a vontade do abismo. Veja o que nos tornamos. Ele balançou a cabeça e disse para si mesmo. Perdemos nossa honra e prestígio. Deveríamos ser temidos, mas agora nos tornamos lacaios contratados do reino, vergonha. Ele lamentou por causa do enfraquecimento da honra dos demônios.
Esta é a primeira vez que a Mãe dos Céus entrou no abismo. Ela não tem nenhum direito no abismo e não tem nenhum controle sobre os demônios. Isso mudou agora. Ela se tornou sua parceira. Pior, ela é uma espécie de chefe deles agora. Mother High Heaven trabalhou em conjunto com o acordo da vontade do abismo para alcançar todos que votaram. Cada um deles recebeu então uma marca. É uma marca com a qual a Aeternos está muito familiarizada. É semelhante às notas dadas àqueles que comparecem ao julgamento do céu. Também é semelhante ao que Soverick fez na competição Unified Skill Index. Fim do capítulo. Capítulo 887 Mudança de coração. A marca é muito útil. Informa-os sobre missões específicas que a Mãe Celestial deseja que sejam concluídas. Também acompanhará os esforços de todos para a conclusão das missões e reportará os dados à Mãe Céu para o cálculo das suas contribuições. Eles serão capazes de ver seus pontos de contribuição sem ter que perguntar ao Senhor do Reino ou à Mãe Celestial. Deixe-me dar uma olhada no motivo pelo qual vendemos nossas almas, disse a Eternos enquanto examinava a lista de recompensas. Então ele riu para si mesmo. Talvez não seja tão ruim. Há informações dentro da marca sobre as recompensas que eles podem obter e a quantidade de contribuições necessárias para trocá-las. A visão das coisas boas surpreendeu até mesmo a Eternos e ele viu muitos itens poderosos. Essência de vida e essência de origem são itens médios nesta lista. Existe a divindade celestial e a autoridade do Supremo Celestial. Existem artefatos de primeira qualidade, como sua Claymore e fragmentos de mundo. É uma visão alucinante. Existem até faíscas mundiais, motores mundiais e fragmentos mundiais, mas eles não estão disponíveis no momento. Eles estarão disponíveis assim que a Era da Conquista começar. A quantidade de pontos de contribuição necessários para adquiri-los também é muito grande. A exigência de contribuição para estes 3 itens torna quase impossível a aquisição sem sorte e um esforço altamente significativo, mas o mais importante é que isso seja possível. Pode ser difícil, mas agora é possível através da coligação. É quase impossível adquiri-los numa situação normal, mas a coligação disponibilizou-lhes a oportunidade. Então a Eternos mudou de opinião sobre a coalizão quando viu a lista. Ele tem permissão para isso. Ele é um demônio sem integridade. Ele olhou para as nuvens de energia e pensou consigo mesmo. Não é de admirar que Raf e os outros convocaram um conclave abissal e não é de admirar que eles tenham feito o juramento de parar de caçar reis demônios. Eles sabem o que estão fazendo. Será difícil para um único indivíduo conseguir pontos de contribuição suficientes para os itens mais valiosos, mas é possível para deuses demoníacos. Os deuses demoníacos não são um único indivíduo. Eles são pecados. Os pecados são arbitrários. Eles não têm forma definida e, o mais importante, os pecados não obedecem a regras. Aqueles que pecam são violadores de regras. Os deuses demoníacos são pecados em si. Eles existem para quebrar regras. Em suma, é uma boa visão. Aliviou alguns dos sentimentos ruins que todos os reis demônios sentiram quando a vontade da Mãe Celestial entrou no abismo. Os demônios não gostam de estranhos no abismo. Eles respeitam a Mãe Alto Céu porque ela é poderosa, mas não tem jurisdição no abismo. A coalizão do abismo traz uma boa oportunidade de avanço, mas também o sujeita ao escrutínio da Mãe Celestial. Ela será capaz de saber o que eles fazem agora e se ela pegar algum deles traindo a árvore do reino, eles estarão perdidos. É uma sensação desagradável para eles. Novamente, não é que eles pretendam trair o reino dos céus desde o início. Mas eles só querem e gostam da liberdade de poder trair a árvore do reino. Isso se chama liberdade. Eles são demônios, não uma raça dócil. A Eternos encolheu os ombros. Isso vai acontecer de qualquer maneira. A Era da Conquista está chegando. A Era da Conquista mudará muitas coisas. Não importa como termine, o abismo não existirá mais, então esta é uma troca digna pelo abismo. O acordo não afeta apenas lordes demoníacos, reis demoníacos e deuses demoníacos. Também afeta todo o abismo.
Se a árvore do reino vencer a era da conquista, todo o abismo não desaparecerá mais. A primeira camada do abismo será mantida e os demais planos dos reis demônios. Eles estarão sob a supervisão da Mãe dos Céus, então esta situação está apenas acelerando o inevitável. Ou é isso ou perdem completamente o abismo. Como se costuma dizer, meio pão é melhor que nada. Mesmo que o pão seja amargo, você o comerá porque está morrendo de fome e não tem outra escolha. Os demônios não têm outra opção. Raf começou a se dirigir a eles, tudo correu bem. Tenho certeza de que aqueles de vocês que se juntaram à coalizão conhecem todos os detalhes do acordo que o Senhor do Reino nos ofereceu. Como vocês podem ver, é como eu disse. Vocês podem escolher não participar e observe enquanto os outros recebem pontos de contribuição e benefícios. Você pode ter certeza de que não será enganado pelo Senhor do Reino, já que isso é imposto tanto pela vontade do abismo quanto pela Mãe do Alto Céu. O Deus da ira falou com um tom presunçoso. É óbvio que está muito satisfeito consigo mesmo. É presunçoso porque os reis demônios estavam relutantes no início, mas todos devem ter mudado de atitude depois de ver os benefícios que o Senhor do Reino está oferecendo a eles. Quanto ao Raf, é depois da centelha mundial. O motor mundial é muito caro e não levará à evolução. Haverá 2 World Sparks disponíveis se a árvore do reino vencer. O Senhor do Reino também poderá adquirir mais. As centelhas mundiais são em sua maioria inúteis para outros seres, mas são uma bênção para os deuses demoníacos. Então o Senhor do Reino está comprando seu poder barato. Então se despediu deles. Foi bom fazer negócios com você. Você está livre para ir agora. Quanto àqueles que não aderiram à coalizão, irei visitá-los muito em breve. Raf enviou uma onda fraca depois de falar. A onda atingiu a todos. A onda passou por aqueles que não aderiram à coalizão. Mas os membros da coligação rejeitaram a onda. Eles são protegidos pelo juramento de não violência dos deuses demoníacos, então a onda os evitou. Este privilégio é apenas para aqueles que aderiram à coligação. Raf usou esse método para peneirá-los e marcar seus alvos de retribuição. Fim do capítulo. Capítulo 888 Carnificina versus Ira. Disse-lhes alegremente, não se deve cometer o grave pecado de irritar Raf. Você descobrirá o porquê em breve. Quando eu terminar com você, você desejará a morte, mas a morte não virá porque tem medo de mim. A excitação irradiava da ira em ondas, enquanto isso, o medo e o pavor percorriam aqueles que não votaram de acordo ou que não votaram. Eles começaram a implorar, por favor, Excelência, dê-nos outra chance, vamos nos juntar agora, por favor, perdoe-nos, fomos tolos, por favor, deixe-nos participar. Nenhum deles implorou por sua vida. Eles foram estúpidos por não terem votado a favor da coligação mais cedo, por isso não se preocuparam em implorar pelas suas vidas. Eles tomaram uma decisão tola antes, mas não são tão estúpidos a ponto de acreditar que o Raf os poupará se não se juntarem à coalizão. Não há como Raf deixá-los ir depois de insultá-lo daquele jeito. Chamou-os para uma reunião, prometeu segurança. Ele entrou em confronto com outros deuses demoníacos e manteve essa segurança. Ouviu suas lamentações e reclamações. Até fez os outros deuses demoníacos jurarem não atacá-los. E ainda assim, eles não votaram. Eles estão tão acabados. Implorar por suas vidas será um insulto ao Deus demônio. Isso irá irritar o Deus demônio se eles implorarem, porque significa que eles pensam que é misericordioso. A única maneira de estarem a salvo dele é se fizerem parte da coligação. Então eles estão implorando para se juntarem à coalizão. Tolos, Carnide gritou para eles. A coalizão já está formada. Você pode entrar a qualquer momento. Por que você está implorando ao Raf? Os reis demônios e os senhores demônios ficaram inicialmente surpresos quando ouviram o que o deus demônio disse. Então eles acessaram rapidamente o orbe abissal com seu sentido divino e correram para fazer o juramento de lealdade necessário para se juntarem à coalizão. Acontece que Carnide estava certo. Eles não precisam implorar agora que a coalizão foi formada.
Qualquer Lorde Demônio e Rei Demônio pode participar livremente. Raf voltou sua atenção para aquele que estragou sua diversão. Tinha todos esses tolos na palma de suas mãos inexistentes e podia brincar com eles da maneira que quisesse. Isso não iria matá-los. Queria que eles saíssem primeiro da reunião para que seu primeiro juramento deixasse de vigorar. Então será capaz de agir contra eles. Irá extorquí-los fortemente antes de permitir que se juntem à coligação. São necessários muitos recursos para se preparar para a era da conquista. Mas não pode fazer tudo isso agora. Por que você fez isso? Ele perguntou com um tom frio. Carnide respondeu presunçosamente, eu só queria mexer com você, só isso. Foi uma diversão inofensiva. Não há má intenção aqui. Isso é uma mentira. Teve má intenção. Ele não queria que o Raf conseguisse o que queria e conseguisse mais recursos. Também não queria que nenhum deus demônio se aproveitasse deles e ficasse mais poderoso. Qualquer deus demônio pode extorquí-los, mas os recursos serão muito pequenos se todos fizerem isso. Essa pequena quantidade de recursos não é suficiente para isso, por isso garantiu que nenhum deles receberia nada. Se não puder ter uma grande parte, ninguém receberá nada. Isso é carnificina para você. Raf obviamente não acredita em Carnide. Mas não é preciso um motivo para não acreditar agora. Já está com muita raiva. Toda a raiva do insulto dos lordes demônios e reis demônios, mas a raiva não manifestada da ganância, se concentrou na Carnide. Mas não atacou. Ele sabe que será uma perda de tempo. Portanto, terá como alvo algo precioso e vulnerável que pertence ao Carnide. Raf perguntou ameaçadoramente, você não estava tentando assumir outro avião? Como está indo? Carnide respondeu com um tom relaxado. Está indo bem. Quase consegui o controle total do avião. Raf ameaçou, é mesmo? Certamente será uma pena se alguém interferir e arruinar todo o seu trabalho. Isso é impossível. O único problema que tenho é um Orog teimoso e outra criatura orgulhosa de merda. Eles estão resistindo e estragando o meu trabalho. Mas a resistência deles é fútil. Eles terminarão em breve e eu assumirei o controle do avião. Talvez eu possa ajudá-lo. Por que você não me conta as coordenadas planas? Posso ajudá-lo a destruir todos os obstáculos. Sou muito bom nisso. Raf sugeriu com clara má intenção. Carnide bufou e disse, continue sonhando. Raf olhou maliciosamente, não precisarei de sua permissão se eu mesmo encontrar aquele avião. Então é melhor você começar a procurar. Carnide atirou de volta. Então ele voou para longe, deixando para trás o demônio fumegante deus da ira. Raf gritou, eu vou encontrar. Você está me ouvindo? Eu vou encontrar e vou mexer com ele. Será uma diversão inofensiva e não terei nenhuma má intenção. Carnificina não se esqueceu de encorajá-lo. O deus demônio sarcástico e satisfeito gritou de volta para Raf, você está convidado a dar o seu melhor. O silêncio voltou ao abismo. Mas Raf está definitivamente furioso. Todos podem ver isso. Sua nuvem está fervendo e explodindo em lava e fogo. Um relâmpago vermelho está brilhando através da nuvem de fogo. O trovão está crescendo e criando ondas de choque que criam ondas enormes na nuvem. Então fica bem claro que Raf está muito agitado. Está com muita raiva, mas não tem saída para sua raiva. Ele rugiu de frustração. Ondas de pressão espiritual atingiram tudo ao seu redor. Então olhou para os reis demônios e senhores demônios. É como se fosse atacá-los. Mas isso não aconteceu. Não pode fazer nada com eles, então voou para longe também. Os outros deuses demoníacos também se dispersaram, exceto Preguiça. A nuvem branca e fofa que parece uma ovelha colossal permaneceu imóvel sem movimento. O único som que pode ser ouvido é o farfalhar intermitente de energia que parece um ronco. Provavelmente está dormindo. Fim do capítulo. Capítulo 889. Uma situação ruim. A Eternos decidiu partir também. Não adianta mais ficar aqui. Estou feliz por ter vindo. Ele disse para si mesmo ao entrar no mar de energia roxa. Esta reunião foi rica e muito útil. Ele aprendeu muitas coisas.
Ele sabe agora que ainda não foi suspeito de ser o Rei dos Reis. Os deuses demoníacos nunca teriam permitido que ele se juntasse à coalizão se suspeitassem dele. Na verdade, eles não o deixaram falar. Eles o teriam agarrado e inspecionado até a alma. Então eles o teriam comido. Eu também encontrei um inimigo digno. Eu me pergunto como será arrancar a coroa de um rei dos reis de sua alma e absorvê-la. Ele também aprendeu que talvez não fosse o único rei demônio dos reis. Ele notou alguns reis demônios estranhos que vieram com seus corpos principais e também possuíam uma presença pesada. Pode ser facilmente confundido com eles sendo muito fortes. Mas ele sabe melhor do que isso. Eles vieram em seu corpo principal. Então, ou eles são apenas fortes e ignorantes, ou são como ele e não acham que entrar no corpo principal ou no avatar faz diferença em termos de segurança de um deus demônio, ou eles são realmente como ele e seu corpo principal é apenas um avatar criado a partir da coroa de um rei demônio morto. Eles também são muito fortes. Alguns dos reis demônios dos reis que ele notou são um dos dois que tem mais influência do que ele. As probabilidades são de que sua força e influência sejam o resultado de possuir inúmeras coroas. A existência de outros reis demônios não o deixa com raiva. Na verdade, ele sente o oposto. Ele está feliz por existirem outros reis demônios. É principalmente porque 3 deles são reis demônios de nível 10, que são fortes o suficiente para lhe dar um desafio. Ele pode desafiar esses reis demônios ou ter uma sessão espirituosa de poupar com eles, já que não há nada que diga que os membros da coalizão não possam lutar entre si. Também não há repreensão caso o desafio saia do controle. É uma coisa boa porque ele definitivamente quer que o desafio saia do controle. Ele quer ver o quão forte ele se tornará ao absorver a coroa de outro rei dos reis como ele. Deveria ser melhor do que a coroa de um rei demônio normal. Ele voltou seus pensamentos para outros clones da Legião. É por causa de algo que Carnide disse. Espero que a Legião 6 esteja bem. Ele tem muito que enfrentar. O ancestral de todos os vampiros no reino dos céus está atrás dele. Legião 6 é um Warog. Ele está no avião que Carnide está tentando subjugar. A Eternos enfrenta a ganância enquanto a Legião 6 enfrenta o ancestral dos vampiros. Os poderes da ganância são desconhecidos, mas a destreza do ancestral dos vampiros é bem conhecida. Carnide é uma calamidade para qualquer plano em que coloque sua atenção. Esses aviões sempre caem. É só uma questão de tempo. Então ele balançou a cabeça e disse, não vai me adiantar nada me preocupar com a Legião 6. Tenho que cuidar de mim mesmo. Ele notou vários reis demônios observando-o enquanto ele voava para o mar de energia. Eles não parecem querer oferecer-lhe riqueza. Eles estão olhando para ele como se ele fosse uma riqueza da qual querem tirar um pedaço. A situação dele não parece boa. Ele não é mais uma figura isolada. Há muitos olhos nele. Ele chamou a atenção de vários deuses demoníacos e reis demoníacos. Não são boas notícias. O menor de seus problemas é que ele não conseguirá se safar das coisas que costumava fazer. Cada movimento e ação dele serão examinados. Mas esse é o menor dos seus problemas. Ele tirou a maioria dos deuses demoníacos de suas costas, mas pintou um belo alvo em suas costas. Existem muitos reis demônios que querem atingir esse alvo. Alguns deles o estão seguindo agora para saber onde está seu avião. Alguns deles estão fazendo isso por motivos pessoais, enquanto outros estão obedecendo às ordens dos deuses demoníacos. Os deuses demoníacos os enviaram para testá-lo, rastreá-lo ou prendê-lo. Os deuses demoníacos juraram não usar violência contra eles, mas isso não significa que não possam agir indiretamente contra ele. Eles têm reis demônios que cumprem suas ordens e podem usar contra ele. Todos esses problemas são insignificantes em comparação com a ganância. Ele pode enfrentar outros reis demônios e gostaria muito de fazê-lo. Afinal, é o que ele quer. Para reis demônios sem noção entrarem em seu plano apenas para serem consumidos e adicionados à sua coroa. Mas ele não pode fazer isso agora. A existência da ganância não o deixará relaxar.
Tudo bem se a ganância o subestimar e enviar um clone fraco. O jogo terminará se o Deus Demônio vier com um clone totalmente poderoso. De qualquer forma, Grid perceberá que é o Rei dos Reis assim que entrar em seu plano. Então ele não pode arriscar tudo. Em resumo, ele não está nada seguro. Ele está muito ferrado. É por isso que seu corpo principal está atualmente muito ocupado se preparando para fugir e se isolar. A Eternos está ligando para todos os seus subordinados diretos agora. Eles estão todos voltando para o avião dele. Enquanto isso, este avatar está vagando para enganar os reis demônios que o observam. Ele até viu o avatar de um Lorde Demônio o rastreando. Um Lorde Demônio deveria ter medo de um Rei Demônio em uma situação normal. Mas esse medo é substituído pelo medo de um Deus Demônio. Sua situação ficou tão ruim que Lordes Demônios fracos que ele pode esmagar com um tapa estão farejando em busca de fraquezas. Fim do capítulo. Capítulo 890. Situações desesperadoras exigem ações desesperadas. A Eternos murmurou inexpressivamente: quando chove, chove torrencialmente. Está chovendo gatos sarnentos e cães raivosos agora. Ele só pode reclamar, ele não pode fazer nada aos Lordes Demônios. Ele pode destruir o Avatar, mas isso não mudaria sua situação. Então ele vai vagar. Isso distrairá seus observadores o suficiente para que seu corpo principal termine os preparativos para fugir. A Eternos olhou para seu avião com uma leve pontada de tristeza. O que ele fará a seguir irá machucá-lo, mas ele terá que fazer isso ou arriscará sua vida. Não é da natureza da Legião correr riscos quando estão claramente em desvantagem. Eles fugirão se isso significar viver e poder lutar outro dia. Lydian não depende de sorte. Eles antecipam os resultados, planejam-nos e agem antes que a ameaça chegue à sua porta. Reagir ao perigo não é o caminho para quem deseja alcançar a grandeza. Eles precisam ser proativos e se preparar antecipadamente para o pior resultado, mesmo que tenham que fazer algo que os prejudique. É tudo por um propósito maior. Seus subordinados ficaram em silêncio diante dele na Torre Negra. Eles vieram assim que ele os chamou. Eles são todos mais altos que ele, mas ele se sente várias ordens de magnitude mais alto que eles porque está sentado em outro rei demônio. Seu trono é suficiente para matá-los, então eles não têm nenhuma confiança em sua altura. Eles nem sequer são dignos de ele se sentar. Ele irá literalmente esmagá-los com a bunda. Ele esperou até que todos chegassem antes de falar com eles. Ele disse a eles: vamos nos esconder por um tempo. Sua declaração os surpreendeu. Eles se sentiram abalados profundamente. Esconder-se significa tentar fugir ou escapar de um perigo que não pode ser combatido. Então as coisas têm que ser muito sérias se alguém como a Eternos estiver se escondendo. A Eternos riu apesar da atmosfera congelada. Não é a primeira vez que faço algo assim e provavelmente também não será a última. Alguns de vocês conhecem a história dos meus primeiros dias, me alvejam. Eu me escondi por 200 anos quando um Lorde Demônio virou todo o plano contra mim. Agora estou me escondendo novamente. Não deveria ser uma surpresa. Afinal, não sou a entidade mais forte do universo vazio. Não sou nem mesmo o demônio mais forte deste abismo. Ele disse isso tão casualmente como se esconder fosse uma coisa normal, mas seus subordinados ainda não relaxaram. Ele seguiu em frente. Tenho certeza de que você tem algumas perguntas, mas só posso dizer que isso está acima de sua posição. Tudo o que você precisa saber é que é por causa da Era da Conquista, já criando muitas mudanças. Não quero ser arrastado, então vamos nos esconder agora para preservar a maior parte de nossas forças para quando a Era da Conquista finalmente chegar ou quando eu for capaz de enfrentar as ameaças que estão me forçando a me esconder. A boa notícia é que estamos apenas nos escondendo do abismo. Sou forte o suficiente para acessar outros planos para não ficarmos entediados ou ficarmos estagnados, todos os nossos recursos. Isso é tudo. Você pode escolher qualquer lugar do avião para ficar. Estaremos aqui por um longo tempo, então você deve ficar confortável enquanto eu ajusto as coisas.
Seus subordinados se curvaram sem palavras e saíram. Ele suspirou novamente depois que eles saíram. O que ele está prestes a fazer é um ato desesperado para um rei demônio com um avião. Ter um avião é bom. Dá a alguém uma base forte que aumenta sua força. Também é um ponto fraco porque o avião está parado. Isso significa que ele pode ser encontrado. Se ele quiser esconder seu avião, terá que retirá-lo do abismo. É uma ação absurda separar um avião do abismo. É algo que apenas reis demônios desesperados farão. Está no mesmo nível do que Stelios fez quando sua consciência foi fraturada. Desprender um avião irá enfraquecê-lo ainda mais, por isso claramente não é a solução correta para uma ameaça. O enfraquecimento continuará até que o próprio avião seja destruído. Portanto, este ato desesperado também não é uma solução permanente. É apenas morrer de fome por um tempo, na esperança de que algo de bom aconteça nesse meio tempo. Algo de bom tem que acontecer ou separar o avião certamente o matará. Ele ainda não foi levado a este ponto, mas fará isso agora, antes que os inimigos cheguem à sua porta. Provavelmente será tarde demais para ele então. Eu voltarei. Ele prometeu a si mesmo e ao abismo. E quando eu voltar, o próprio abismo estremecerá na minha presença. Nada ficará no meu caminho. Então ele deu um comando ao núcleo do avião. O avião tremeu imediatamente. Ele retumbou quando um rugido terrivelmente alto percorreu o avião. O rugido é o som do avião se afastando do abismo. A cachoeira de energia pecaminosa do mar de energia começou a diminuir. O pilar de energia encolheu até desaparecer completamente. O núcleo brilhante no centro do avião começou a piscar. Sua luz diminuiu. Ele continuará a escurecer até desaparecer. Retirar o avião do abismo é muito ruim. O afluente do mar de energia é cortado e o fornecimento de energia do pecado é interrompido. O avião começará a ficar desamparado e os demônios dentro dele sofrerão. É exatamente como o que acontecerá com toda a raça demoníaca se o abismo morrer. Fim do capítulo. Tal como cada coisa se apresenta para mim, assim ela é para mim, tal como ela se apresenta para você, assim ela é para você. Protágoras.